Também nós vamos receber hoje o pré-candidato ao governo de Goiás, o Gustavo. Gustavo, eu estava até aproveitando e dando uma olhada no teu histórico. Você, Gustavo Mendanha, ele começa como vereador, você é casado, tem 3 filhos, teve no seu segundo mandato 98% de aprovação do povo goiano. Isso é um marco muito importante na sua carreira política. E o senhor hoje é pré-candidato ao governo do estado de Goiás pelo Patriota. Muito boa noite. Boa noite, prazer poder participar com todos que nos assistem, que nos ouvem, enfim, estou à disposição. De fato, a população de Aparecida me conferiu uma votação extraordinária, acredito que é a maior votação que um prefeito já teve na história do país, dando continuidade ao trabalho do ex-prefeito Maguito Vilela, e pela forma que nós enfrentamos a pandemia, com muito equilíbrio, permitindo as pessoas trabalharem, indo na contramão do que fazia o governador do estado de Goiás, além do bom trabalho que nós realizávamos, a população conferiu uma das maiores votações, se não uma votação que o prefeito já teve no país. Gustavo, o que eu costumo fazer quando a gente começa esse bate-papo? Eu faço como qualquer eleitor, eu digito seu nome e vou buscar informações, como eu peguei aqui um histórico breve do senhor, da sua trajetória política. E aí, uma coisa me chamou uma atenção em relação ao seu nome, que fala o seguinte: corrupção na prefeitura de Aparecida, sob a gestão de Gustavo Mendanha, repete o padrão de 2 mandatos do Maguito, beneficiar políticos locais para garantir o apoio de todos. O senhor foi alvo de alguma operação investigando problemas na gestão da sua prefeitura? Não, eu pessoalmente não. Agora, como qualquer governo, existem alguns problemas e houve denúncias, mas até hoje nada ficou comprovado, não responde nenhum processo sequer. E, enfim, não tem nenhum problema com relação à questão de corrupção. Irmãos? Gustavo, o senhor tem irmãos? Tenho 2 irmãos. Um desses irmãos foi investigado? Não, houve denúncias contra meu irmão, que tudo infundados, no período, na verdade, eleitoral municipal. Houve uma série de denúncias com relação à gestão, mas nada foi comprovado, enfim, estou muito tranquilo com relação a essas questões. Então não teve nenhuma condenação, essas investigações não avançaram, isso não comprometeu o senhor ou a sua família? Não, de maneira alguma. Quanto ao valor de consultas, numa dessas pesquisas aparece que, por exemplo, a prefeitura pagava R$200 por uma consulta e, na verdade, o valor de mercado era 15. É isso mesmo? Por que essas narrativas contra a sua administração? Não, nunca houve. Até porque a prefeitura tem hospitais que são geridos pela prefeitura, então a gente não tem esse tipo de pagamento de consulta. O que existiu foi um problema com relação a um laboratório e que um dos itens existia o sobrepreço, a uma pesquisa que foi feita. Mas, na verdade, nenhum exame foi feito com relação a esse item. Eu acho que foi um erro de digitação. Você for pegar essa análise e fazer conferir isso, você vai ver que não foi pago nenhum item, O que existe com relação à tabela SUS é um complemento, e tudo dentro da regularidade, Não só o município, como o estado, e se você pegar especificamente sobre esse problema, que foi levantado pela Polícia Civil do estado de Goiás, você vai ver que com relação ao laboratório que presta serviço para a prefeitura, que presta para o estado, a Aparecida paga em média 10% a menos do que o estado paga com complemento com relação à tabela SUS. Gustavo, esse bate-papo te incomoda, a gente falar sobre isso? Não, de maneira alguma. Tá, então, só para a gente ir finalizando, mas a sua secretaria de Fazenda e os senhores deixaram de enviar ao governo federal algum tipo de relatório fiscal ao longo da sua gestão? Não que eu tenha conhecimento. Pois bem, mais alguma outra investigação envolvendo o seu nome ou o nome da sua família? Não que eu tenha conhecimento também. Esse foi o único problema que teve. Nas vésperas das eleições municipais, houve uma operação da Polícia Civil
há cerca de 15 dias antes das eleições, e que, ao meu ver, uma operação eleitoreira. Bom, em algum momento o senhor deixou de participar do debate eleitoral na disputa pela Prefeitura de Aparecida, porque entendeu que existia um ambiente de muita disseminação de ódio ou de agressões? Em algum momento o senhor se afastou do debate para o pleito? Não, na verdade, você deve saber da história de Maguito Vilela, que foi um líder importante, que foi uma pessoa que me deu a oportunidade de ser candidato a prefeito a primeira vez. E quando ele estava entubado, ele não podia fazer campanha na capital, eu me licenciei da Prefeitura de Aparecida e fui fazer campanha em Goiânia. Então eu fazia campanha em Aparecida, mas dediquei boa parte do meu tempo às eleições da capital, até porque o Maguito era um mentor, um pai, estava entubado, nas pesquisas ele vinha caindo, né, e a gente fez um esforço para que ele pudesse vencer as eleições. Bom, eu vou aproveitar agora e convidar, passado esse primeiro momento, Gustavo, porque eu acho que ele é importante, porque a gente acaba abordando esses temas que aparecem, enfim, com a pesquisa do seu nome, e aí a gente dá a oportunidade para que o senhor fale sobre esses assuntos. Eu gostaria agora de conversar, então, de chamar para esse bate-papo o professor e cientista político Rodolfo Marques, professor de graduação e pós-graduação na Universidade da Amazônia e na Faculdade de Estudos Avançados do Pará, doutor em Ciência Política na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre em Ciência Política na Universidade Federal do Pará, MBA em Marketing pela Fundação Getúlio Vargas. Professor, aproveitando a sua participação, no nosso primeiro bate-papo com o Gustavo, e quando a gente digita o nome dele e começa a pesquisar, aparecem, por exemplo, essas investigações da Polícia Civil envolvendo o nome dele ou o nome do irmão. É muito difícil hoje a gente separar nesse debate político esse tipo de ataque que o político brasileiro sofre e os problemas que ele enfrenta na administração pública em função da legislação? Eu penso que sim, meu caro William. Primeiro, satisfação em estar dessa vez virtualmente ao seu lado, William. Pré-candidato, satisfação também conversar com o senhor, sucesso sempre aí na sua carreira, na sua trajetória. De fato, essa é bem relevante, eu acompanhei alguns trechinhos aí do início do bate-papo. Se a gente dá um Google, né, se a gente pesquisa sobre qualquer pré-candidato, sobre qualquer ator político relevante, nós vamos encontrar todos os tipos de informação. Inclusive, sobre o pré-candidato, eu identifiquei aqui que a profissão dele de origem é a educação física. E por que isso acontece também? Porque cada vez mais nós temos essa integração da informação através das mídias e das redes sociais, as chamadas plataformas digitais. Então, é importante, claro, que a gente tenha esses crivos, a gente tenha essas informações, ao mesmo tempo que a gente precisa buscar também fontes com credibilidade, né? Espaços onde a gente, de fato, possa verificar. E existe um outro aspecto importante, e o pré-candidato que foi prefeito em Aparecida de Goiás, né, é um ponto bem importante também, que é essa questão da transparência, né? Nós temos um conceito no âmbito da ciência política, que é o accountability, né, que se refere aos mecanismos de controle para que os atores políticos, os ocupantes de cargos públicos possam prestar contas, e, de fato, esses espaços, um site oficial, um perfil no Instagram, um espaço institucional, são maneiras pelas quais um político presta contas ou se mostra diante daquela população, se ele quer se candidatar novamente, se ele quer participar de um pleito, ou se ele está no exercício de um cargo, para ele mostrar o que fez, como é que foi o uso dos recursos. Então, tudo isso é importante, mas, de fato, também é importante que se vejam crivos em relação às informações, e espaços como esse aqui são importantes para que a gente possa debater, esclarecer e avançar no debate político, que é sempre tão importante para a democracia. Agora, Gustavo, a disputa em Goiás, ela promete muita emoção, né? Nós temos aí, na última pesquisa, senhor, por favor, me corrija se eu estiver trazendo alguma informação diferente, mas o Ronaldo Caiado, que é o governador do União Brasil, lidera a intenção de votos com 36,05%. Logo depois aparece o senhor, pelo Patriota, com 19,12%. Em terceiro, o senhor vai concorrer também com o ex-governador,
o Marconi Perillo, do PSDB, com 13,89%. E nós temos também o deputado federal Vitor Hugo, do PL, que segue com seus 11,08%. Já tive a oportunidade de entrevistá-lo aqui no Headline News no 4 Eleições. Então, assim, é uma disputa de time grande, né? Não é uma tarefa tão fácil, né, Gustavo? Olha, eu respeito todos os candidatos. Agora, eu tenho um nível de conhecimento ainda baixo. A minha rejeição é a menor de todos os candidatos. Tem uma folha de serviço prestada na cidade muito relevante, né? A nossa votação, que é uma votação expressiva, chama a atenção da população goiana, e agora é mostrar o que fizemos em Aparecida, mas principalmente os caminhos que nós queremos para o estado de Goiás. E nesse momento eu visito todos os municípios, né? Desde o dia 31 de março eu renuncio, depois do dia 2 de abril eu começo a viajar no estado, eu já visitei mais de 100 cidades, das 246 cidades. E o trabalho agora é realmente conversar, ouvir, dialogar e principalmente apresentar propostas. Bom, vamos lá. Eu vou passando a palavra para o professor Rodolfo Marques, para a gente continuar com esse bate-papo. Professor, a palavra é sua. O Centro-Oeste, em especial o estado de Goiás, ele é muito ligado ao agronegócio, né? Então ele é um ponto extremamente importante, é uma atividade econômica que chama bastante atenção. E é um espaço, né, um estado onde, por exemplo, o presidente Bolsonaro tem grande adesão. Aí, vendo os pré-candidatos, tem o Ronaldo Caiado, que recentemente passou por uma grande tragédia pessoal, né, uma triste passagem aí com o falecimento do filho dele, né? Temos o ex-governador e senador Marconi Perillo, temos aí a sua pré-candidatura, alguém que vem de um município extremamente importante, Aparecida, né? E temos o Vitor Hugo, né, que também é um nome interessante, integrante aí do Congresso Nacional. Como é que o senhor avalia, pré-candidato, essa questão da divisão de forças, principalmente em relação à figura do presidente Bolsonaro aí no estado de Goiás? Bom, o PL tem a candidatura do Major Vitor Hugo, sabida por todos. Eu, numa decisão colegiada, conversei com os presidentes de partidos que me apoiam, enfim, conversei com os líderes, tomei a decisão também de apoiar o presidente Bolsonaro. O governador Caiado, acredito que apoia a candidatura do seu partido até esse momento, né, do Bivar. E o ex-governador Marconi tem na figura da senadora Simone Tebet a candidatura do seu partido, né? Agora, eu confesso que, claro que a eleição nacional ela é importante, essa polarização que existe, de alguma forma as pessoas estão muito focadas na eleição nacional, mas vai chegar um momento que as pessoas vão começar a discutir Goiás. E aí eu vou estar pronto para debater, para dialogar e principalmente para apresentar as ideias que nós queremos para o estado de Goiás. Gustavo, qual é o maior problema hoje que o estado de Goiás enfrenta, na sua opinião? Acho que nós temos dois problemas mais sérios, né? A questão da saúde pública, que, embora tenhamos um governador que é médico, ele não priorizou a saúde, né? As pessoas sofrem com isso. Eu hoje mesmo visitei o Hospital do Combate ao Câncer. Saindo de lá, fui fazer uma visita num bairro, uma das visitas, a pessoa chorando, pedindo uma vaga. As pessoas estão sofrendo por essa falta de investimento, por falta de priorizar, de fato, a saúde no estado de Goiás. E a questão de geração de emprego e renda, né? Somente por conta... O governador fechou o estado na hora errada, depois por birra política contra o presidente. Ele criou uma guerrinha pessoal e todos nós fomos prejudicados. Aparecida talvez foi a cidade que, com excepcionalidade, buscou um modelo diferente. A partir do relacionamento que eu tenho com o governo de Israel, o ex-embaixador de Israel, Yossi Shelley, um amigo muito próximo, eu busquei saber qual que era o modelo israelense. Ele me apresentou, nós buscamos criar um modelo baseado no modelo israelense que permitia o funcionamento do comércio, da indústria, das feiras, das igrejas, escalonado. Deu muito certo, nós mantivemos a economia ativa, o empresário conseguiu de alguma forma pagar suas contas e manter enfim, o funcionamento da sua empresa em dia, e foi importante para a nossa economia. Diferente do que aconteceu no estado, a gente vive realmente uma crise, muitas pessoas que perderam seus postos de trabalho, outras que tiveram que fechar as suas empresas pela insensibilidade, né, e principalmente pela falta de comando do atual governador. Esse problema na área de saúde, o senhor acredita que isso acaba refletindo ou trazendo problemas para o Distrito Federal? Olha, é uma das regiões que falta investimento, né? Você não tem ali um hospital ainda regional que possa atender aquela demanda, que realmente são muitas pessoas que ou vêm para Goiânia ou vão
para o Distrito Federal. A verdade é que esta região é uma região órfã de governador, né? Estão no estado de Goiás, pertence a essa região metropolitana do Planalto Central, mas, de fato, o governador do estado de Goiás não assume a sua responsabilidade. E não é só com relação à saúde, infraestrutura, transporte e daí por diante. É uma região que realmente sofre. Aliás, um dos meus compromissos que tenho, sendo eleito governador, é assumir, de fato e de direito, que essa região pertence ao estado de Goiás. Professor Rodolfo. O estado de Goiás, né, é um eleitorado interessante, né, não é um eleitorado muito grande, mas ele é representativo no âmbito da federação. E o senhor falou, pré-candidato, que no momento em que houver a discussão sobre o estado de Goiás, o senhor estará pronto para discutir. E aí eu coloco para o senhor o seguinte: o senhor falou que já percorreu quase metade aí dos mais de 200 municípios que existem aí no estado, e é um eleitorado aí que é pouco mais de 4.600.000 eleitores. Qual deve ser, já que o senhor já apontou as carências, qual deve ser, na sua leitura, o argumento principal para convencer o eleitor a escolher, por exemplo, o seu nome, né, ou os outros candidatos? O que é que o senhor pretende abordar de uma maneira mais efetiva, né, porque nós vamos ter também uma campanha atípica. Além do grande eixo da federalização, nós vamos ter uma campanha curta, uma campanha de 45 dias em rádio e televisão, uma campanha em que está a menos de 2 meses da eleição. Como é que o senhor está pensando essa sua estratégia mais direcionada? O senhor falou uma coisa importante agora há pouco: o nível de desconhecimento que existe ao seu nome, né, em virtude também ao fato do senhor ter ser ligado mais lá ao município de Aparecida. Eu primeiro tenho reconhecido, né, que o atual governador ele foi um bom parlamentar. Quase 40 anos de vida pública, na sua atuação no Congresso Federal, ele realmente chamava atenção. Mas como gestor, ele não conseguiu fazer e não ter uma marca forte do seu governo. É um governo que manteve apenas aquilo que existia. E as pessoas têm um exemplo do que nós fizemos em Aparecida, que eu assumi com um pouco mais de 35 mil empresas ativas, e ao final, na minha saída, já eram quase 70 mil empresas ativas. Da ampliação que nós demos, por exemplo, no acesso das crianças ao ensino fundamental, em quase 10 mil novas vagas, em mais de R$500 bilhão que foi investido em infraestrutura, no trabalho que nós fizemos para criar esse ambiente favorável de negócio, a maneira inteligente, equilibrada, responsável que nós enfrentamos a pandemia, né? A testagem em massa, Aparecida praticamente empata com todos os municípios goianos, mais o estado de Goiás, no quesito testagem. O modelo de gestão que nós implementamos em Aparecida, claro, escala, Aparecida representa aí cerca de 10% da população do estado de Goiás. Eu reconheço que é uma cidade que é pequena, né, ou dentro dessa proporção com o estado de Goiás, mas tudo aquilo que nós implementamos enquanto política pública, a gestão que nós executamos em Aparecida é o que nós apresentamos que nós podemos fazer pelo estado de Goiás. O governador que é estado nós já conhecemos, não conseguiu avançar na infraestrutura, não conseguiu cumprir bem a sua obrigação com os servidores públicos, a falta de diálogo, né, a briga constante com o presidente, independente de quem seja o presidente da República, quem sabe que ele vai brigar. Eu sou alguém do diálogo, sou muito aberto, né, a conversar, enfim, e a buscar encaminhamentos que possam beneficiar o estado de Goiás. E nesse sentido, Aparecida foi uma das cidades que chamou a atenção não só do estado, do Brasil Central, mas de todo o país, pela gestão exitosa que nós fizemos. E eu apresento todo o trabalho, né, como uma plataforma daquilo que nós vamos fazer no estado de Goiás. Então, visitar, conversar com as pessoas e mostrar o que nós poderemos fazer para vocacionar cada região, para gerar essa oportunidade de trabalho que as pessoas tanto esperam, dos investimentos que nós faremos em saúde, para realmente tornar a saúde do estado de Goiás desejável para as pessoas. E mais do que isso, eu acho que é cuidar, proteger as pessoas nessas dificuldades que todos eles têm vivido. No momento difícil que o país passa, né, que na verdade toda a humanidade passa, o Estado tem que ser presente com programas sociais que sejam permanentes, que possam assistir prioritariamente aquelas pessoas que estão passando dificuldade, enfim, o diálogo com o setor produtivo, com os produtores rurais, que infelizmente, embora este governador, enquanto parlamentar, defendia o setor rural, ele deixou esse setor às traças, enfim. Nós precisamos de reconstruir várias pontes que são importantes para o desenvolvimento do estado de Goiás, gerar competitividade e colocar o estado de Goiás no lugar que ele merece. Então, você falou que está percorrendo o estado de Goiás, visitando os municípios, né? O senhor, como prefeito, enfrentou como administrador o problema da pandemia, inclusive em 2021, em agosto de 2021,
a Fundação Getúlio Vargas lançou uma pesquisa justamente sobre o percentual de pobreza que teria aumentado, ou melhor, que aumentou nesse período de 2029 em 2021 em relação a 2019, um aumento significativo aí dos seus 5,9%. Das pessoas que estão no nível de pobreza vivendo com até R$450 por mês. O que o senhor viu nessa sua andança por esses municípios? E esse cenário ainda permanece dessas pessoas em estado de pobreza? Nós estamos falando aí cerca de 1,7 milhão de pessoas. É claro que todos os estados brasileiros, o Brasil como um todo, o mundo como um todo, como o senhor falou, enfrentou e vem enfrentando dificuldades. Mas, já que o senhor está percorrendo por vários municípios, o que o senhor está encontrando e o que o senhor está ouvindo do povo goiano? Nós temos algumas regiões do estado onde você tem, infelizmente, um problema social mais grave, né? O caso da região metropolitana aí, do Planalto Central, o Nordeste goiano, o Norte, enfim, são regiões mais carentes, onde realmente há essa ausência de investimento do estado, e claro, são regiões que se desenvolveram menos, né? Eu acho que o que o presidente fez com relação, por exemplo, à redução do ICMS do combustível vai amenizar um pouco essa dura realidade, mas nós precisamos de ter um líder que possa liderar o nosso povo, os nossos empresários para sair deste momento, né? Com incentivo fiscal, com a agenda permanente de desburocratização, enfim, com a facilidade para que os empresários possam empreender, com o banco de fomento, com a qualificação profissional que é tão importante, né? E principalmente nessas regiões mais carentes, ter uma presença física do Estado, com investimento, com auxílio, enfim, para que a gente possa, nesse momento mais de dor, assistir essas famílias que passam por dificuldade. Antes de passar a palavra para o professor, eu vou falar algumas cidades, eu gostaria se o senhor já visitou, saber se o senhor já visitou. Simolândia, já visitou? Já visitei, Nordeste goiano. Buritinópolis. Ainda não. Mambai. Não é. Mambaí, já visitei. Mambaí. Laciara. Iaciara, já visitei. Alvorada do Norte. Já visitei. Mozarlândia, Santa Cruz de Goiás e Montevidéu. Visitei. Todas essas três eu visitei. E o que o senhor encontrou por lá? São regiões mais carentes, né? Algumas que realmente vivem com algumas vulnerabilidades, acho que fruto desse descaso do Estado, né? Algumas pessoas que realmente estão, nesse momento, passando dificuldade e o Estado precisa de agir. E é por isso que eu me coloquei à disposição para ser pré-candidato neste momento, a partir do dia 5 de agosto, candidato a governador do Estado de Goiás. Quais são as principais dificuldades que o senhor encontrou lá na sua visita? Bom, a questão da infraestrutura, que é um problema grave em todo o estado de Goiás. Aliás, a Confederação Nacional dos Transportes indica que apenas 35% das rodovias goianas estão num bom estado. A falta de acesso às pessoas, né? A saúde pública, muitas delas que têm que viajar 300, 400, 500 quilômetros para serem atendidas na capital, ou ter que ir para outros estados, né, para poderem ser atendidas, né? A falta de programa social, diga-se de passagem, o meu mentor político criou um programa que depois foi modernizado, o ex-governador Maguito Vilela, a política do pão, da cesta básica, enfim, da isenção de energia. Depois veio um outro governador, que foi Marconi Pereira, que criou o Renda Cidadã, que era um cartão. Esse governador atual acabou com o programa. Na véspera das eleições, ele cria 2 programas para tentar ludibriar as pessoas. A gente precisa de programas sociais que assistam essas famílias nas suas prioridades e principalmente que permitam, né, a médio prazo, essas pessoas saírem desse estado. Ninguém quer viver de programa social e a gente precisa de trabalhar com arranjos que permitam essas pessoas amanhã serem qualificadas a partir da atração de investidores, a gente propiciar geração de emprego e renda para essas pessoas. Professor Rodolfo. Eu queria entrar, William e pré-candidato, queria entrar na questão tributária, né? Nós temos no Brasil, pelo nosso modelo de federação, nós temos o Pacto Federativo, temos a questão da Lei Candir, que é um ponto também importante nessa questão da gestão das receitas públicas. Eu queria a sua opinião, pré-candidato, a respeito desse manejo das receitas que são específicas dos estados, né? Então, nós temos a questão do ICMS, recentemente com a discussão em torno dos combustíveis. Como é que o senhor avalia, pela leitura que o senhor tem, pelo estudo que o senhor tem sobre essa questão da máquina pública estadual, essa questão das receitas estaduais?
Tem muito imposto? Tem pouco imposto? O senhor pretende rever alguma questão de alíquota? Como é que o senhor avalia esse tipo de questão tributária no Brasil, especificamente no estado de Goiás? Não, nós temos que discutir, sim. Acredito que nós temos que, de alguma forma, criar um ambiente para que o empresário possa crescer, enfim, para que ele possa pagar imposto, mas, em vários casos, no mínimo, igualar alíquotas, né, que no estado de Goiás, por exemplo, nós temos algumas alíquotas que estão muito acima de outros estados. A gente perde competitividade e, claro, que o empresário sofre com isso, né? Tem a questão do protege com relação às indústrias, né? Você tem outros tributos, né, principalmente ao comércio. Inclusive, hoje eu visitei aqui o Cindy Lojas, nós estávamos discutindo sobre o DIFAL, que o estado de Goiás, a princípio, o governador fez um compromisso de retirar esse imposto, pelo contrário, aumentou, e o nosso empresário sofre a bitributação, enfim. Essa questão do ICMS do combustível, se eu estivesse à frente do governo do estado, eu teria reduzido, como fez Eduardo Leite, como fez o governador Ibanez. Infelizmente, o governador que tanto prometeu isso não cumpriu, e depois que o presidente mandou a medida que foi aprovada, ele sanciona a lei como se ele tivesse proposto essa medida. Eu acho, sim, que nós temos que trabalhar uma agenda. Eu tenho certeza que isso vai ser importante para melhorar esse ambiente de negócio no estado de Goiás. Por falar em trabalhar a agenda, o senhor falou em infraestrutura. O senhor destaca alguma obra importante que tem dentro do seu plano de governo? São várias obras, né? E você tem aí pequenos trechos de asfalto que deveriam ter sido concluídos por este governo, mas fruto de uma gestão atrasada, né, que não quer finalizar a obra de um governo passado, aí trechos de 4, 6, 8, 15 quilômetros que não foi concluído. Outros trechos, né, de duplicação de novas rodovias, inclusive ele irresponsavelmente pediu para que os produtores rurais pudessem pagar projetos e que ele disse que se fosse feito ele estaria executando essas obras. Na verdade, já acabou praticamente o governo, não tem condição mais de licitar novas obras, esses projetos só não vão ser jogados no lixo, porque se o povo e Deus me der a oportunidade, a partir do dia 1º de janeiro, vamos pegar esses projetos e vamos executá-los. Então, são várias obras importantes em todo o estado de Goiás, e eu poderia citar várias obras, né, que são importantes para o desenvolvimento do estado. Eu acredito muito que esse investimento vai propiciar novos negócios, vai facilitar o escoamento das produções agrícolas, o desperdício que há por conta disso, e também da indústria goiana, que é uma indústria muito forte. Por estarmos no centro geográfico do país, isso facilita muito para a indústria, acaba que é uma maneira também de atrairmos novos investimentos, e nós vamos fazer esses investimentos que são importantes para o desenvolvimento do estado de Goiás. O senhor pode me dar um exemplo desse entrave que nós temos no estado de Goiás? De qual rodovia hoje dentro do seu plano de governo que o senhor... Eu posso, por exemplo, dar a duplicação, por exemplo, de Goiânia a Catalão, uma região importante aqui do estado de Goiás, e que nós temos que duplicar esse trecho. Várias rodovias no sudoeste, no oeste goiano, enfim. Na verdade, são tantas rodovias que a gente poderia ficar aqui. E às vezes trechos pequenos, né? Quando o senhor fala nesse trecho de Catalão até Goiânia e fala na duplicação, a rodovia é uma boa rodovia, é claro, ela precisa de ser duplicada, isso seria o melhor dos mundos. Nós estamos falando de quantos quilômetros? Mais de 100 quilômetros de pista duplicada? Mais de 100 quilômetros. Está duplicada até Bela Vista de Goiás. Eu não sei se você conhece aqui a região de Bela Vista a Catalão, não está duplicada. Seriam várias cidades que seriam beneficiadas e, claro, isso geraria mais desenvolvida para essa região que é tão importante. Você tem trechos pequenos, por exemplo, entre Padre Bernardo, indo para Anápolis, um trecho pequeno que não foi concluído. Você tem tantos trechos aí. Eu acho que algumas obras que são mais simples, né, outras obras que vão demandar mais recursos, e nós vamos buscar, seja a partir de recurso próprio até de financiamento, executar essas obras que vai trazer desenvolvimento. Claro que isso vai atraindo, né, uma série de benefícios para todo o estado de Goiás. Sim. Professor e Gustavo, eu tenho um chamado de Brasília agora, até eu gostaria da participação do Gustavo. O professor falou sobre a parte de tributos, né? Então vamos posicionar Brasília, por favor, para a gente poder falar do Tribunal de Contas da União, que pediu explicações do governo sobre os recursos para bancar a PEC dos benefícios. Inclusive, Gustavo, aproveitando sobre a PEC dos benefícios, a sua opinião sobre a PEC dos benefícios. O senhor acredita que é uma medida necessária, mas pode trazer custos para os brasileiros que nós ainda não conseguimos mensurar? Olha, eu acho que nós temos que estar assistindo, né, as pessoas em todas as suas demandas. Esses recursos são importantes,
E claro que o governo federal tem, acho que, se esforçado para poder auxiliar todos os municípios. Eu confesso que, enquanto prefeito, foi o auxílio do governo federal que nos propiciou cuidar de tantas pessoas, né, de ter condição de balancear um pouco a questão fiscal do município. Então, acho que são medidas importantes. Aí cabe ao governo federal, enfim, trabalhar para que possa ser amenizado tanto para o contribuinte quanto também para as pessoas que vivem na cidade. Atenção, Rede Jovem Pan, são 10 horas e 34 minutos. Professor Rodolfo Marques, com a palavra. Retomar um ponto que eu penso que é importante a gente ouvir a opinião de um pré-candidato que, dentro da estrutura, estará apoiando aí, a priori, a reeleição do presidente Jair Bolsonaro. Sobre a questão da segurança pública, que é uma pauta que sempre entra em discussão. A segurança pública, ela tem seu campo da responsabilidade federal, mas ela tem uma grande relevância também no âmbito estadual. Qual a sua avaliação hoje, pré-candidato, sobre a situação de Goiás? E, em paralelo a isso, qual a sua opinião, sua posição sobre a questão do armamento da população civil, CACs e afins, né? Se a sua posição é similar à do presidente Bolsonaro ou se o senhor tem uma posição diversa em relação a isso. Então, a primeira questão é sobre o atual momento da segurança pública no Estado e a segunda, a sua posição sobre armas. Bom, vou falar com relação às armas, né? Eu não tenho armas em casa, mas acho que aqueles que passem por todos os exames e que possam ter aprovação, sou favorável, né? As pessoas terem as armas para se defenderem. Com relação à segurança pública, eu acho que é notório que houve uma redução de criminalidade em todo o país. No caso do estado de Goiás, embora não houve um investimento por parte do estado para que esses números pudessem ser celebrados, o trabalho da Polícia Militar, da Polícia e das Guardas Civis Municipais, que aliás é um ator importante também nessa redução de criminalidade, são fatores, ao meu ver, que ajudaram, né, a redução desses índices de criminalidade. No caso de Aparecida, um fator também é o investimento que nós fizemos em tecnologia. São mais de 650 câmeras espalhadas em ruas, avenidas, e mais quase 3.000 espalhadas nos equipamentos públicos, né? E com inteligência artificial, enfim, a gente ajudou para que os atores de segurança pudessem ter um instrumento forte para ajudar a combater a criminalidade. Bom, nós estamos agora conversando com o professor Rodolfo Marques e o Gustavo Mendanha, que é pré-candidato ao governo do estado de Goiás. Atenção, a hora certa na PAN são 10 horas e 36 minutos. Estamos de volta com o quadro Entrevista. Gustavo, aproveitando o tema segurança pública, nós temos duas facções hoje que atuam e aproveitam o território de Goiás como rota para o tráfico de entorpecentes. Primeiro comando da capital e Comando Vermelho. A atuação em relação ao tráfico de drogas dentro do seu estado, qual é o seu plano de governo na área de segurança pública em função da importância do seu estado para o escoamento de entorpecentes para o Brasil? Eu acho que você tem que paramentar as forças de segurança, utilizar a tecnologia, enfim, pagar bem os seus servidores. Aliás, há uma desvalorização da carreira, e não é só do servidor público de segurança, é no servidor público em geral, e a partir daí combater todos os tipos de crime, inclusive o tráfico de drogas. Acho que o trabalho da Polícia Civil é importante nesse sentido, né, de investigações. Aliás, o trabalho da PRF também, né, que faz um trabalho importante, que em vários casos aqui teve apreensão recorde de drogas, né. Eu acho que o Estado cabe a ele, né, oferecer condições para que esse agente de segurança possa prestar um bom serviço. E nas barreiras aí, utilizar a tecnologia, né. O senhor é a favor da unificação das polícias, militar e civil, numa única polícia? Não, a princípio não. Eu confesso que eu teria que estudar mais sobre isso, mas a princípio não. Professor? A minha questão agora é sobre um problema que assola principalmente as regiões metropolitanas, né? Então, a Aparecida é um município extremamente importante, Goiânia, a capital também. Uma vez que eu tive a oportunidade de estar no estado foi em novembro de 2019, fui fazer um curso, né? E uma das coisas que eu percebi, e também me preparando aqui para o debate de hoje, eu aprofundei a pesquisa em relação a isso, foi em relação à questão do transporte público
tanto nas cidades em si, nos principais centros urbanos, quanto na questão do transporte intermunicipal. Nós temos as agências reguladoras, em geral, também dentro das cidades nós temos a questão de gestão municipal, mas o Estado, enquanto unidade, né, enquanto também um centro organizador, precisa trabalhar e pensar nisso, até mesmo no diálogo com os municípios. Como você avalia essa questão do transporte público, da qualidade do transporte público e do trânsito, em especial em centros urbanos como Aparecida e Goiânia? Nós não temos um transporte desejável, acho que nós precisamos de melhorar. Sou defensor que haja aporte financeiro por parte do Estado, dos municípios, para que a gente possa melhorar esse transporte. E aí não só aqui da região metropolitana de Goiânia, né? Há uma ausência de participação do Estado de Goiás aí no transporte público da região metropolitana do Distrito Federal, do Planalto Central. Acho que o Estado tem que ser um ator importante e não delegar isso a um outro governador, no caso aí, o governador do Distrito Federal. Nós precisamos de melhorar as condições, utilizar as tecnologias, que eu acho que são importantes também, os modais. Aparecida, por exemplo, nós temos mais de 70 quilômetros de ciclovias ou ciclofaixas, né? A gente acaba até estimulando as pessoas a também utilizar esses modais aí para se deslocarem da cidade, né? Junto com o transporte público, né? E eu acredito que nós temos condições de melhorar a partir da participação efetiva do Estado nesse sentido. Bom, na sua página eu só falo o seguinte: construir um Estado, a sua missão, construir um Estado inteligente, um Estado que entregue ao cidadão serviços de qualidade, com agilidade e por um menor custo. O senhor pode explicar como é que o senhor pretende fazer isso? Nós fizemos isso em Aparecida, em 2016, quando eleito prefeito de Aparecida. Eu tive o convite do ex-prefeito Maguito para ir a Barcelona participar de um congresso marxista. A gente tinha um projeto até um pouco acanhado com relação a isso, e nós investimos pesado. A cidade de Aparecida, por exemplo, tem mais fibra ótica, se você exclui Aparecida, do que o próprio Estado. A cidade de Aparecida, quanto à capital, acho que hoje tem pouco mais de 50 câmeras, eu já disse, né? Nós temos mais de 650 nas ruas e avenidas. E acredito, sim, que a tecnologia ela pode ser utilizada como instrumento para facilitar a vida das pessoas. Cidade inteligente não é só tecnologia, não é só internet, são uma série de fatores, né? Trabalhar a sustentabilidade, trabalhar os modais, trabalhar, enfim, utilizando a tecnologia para facilitar a vida das pessoas, como nós vemos na pandemia, onde nós tivemos telemedicina, tivemos prontuário eletrônico, enfim. Acredito muito na tecnologia como um meio para melhorar a vida das pessoas e, claro, otimizar recursos, talvez, nesse sentido, tentar reduzir um pouco a máquina, né, e aquilo que a gente falou no início, reduzir um pouco a carga tributária e facilitar a vida das pessoas. Professor? Uma questão política que tem emergido aí dentro da mídia nacional. Se o senhor for confirmado ali na convenção até o dia 5 de agosto, o Patriota ter não fazer aliança, o senhor ser o cabeça de chapa aí para disputar os Goiás. O senhor pretende participar de todos os debates em rádio e televisão? Olha, a princípio, sim. Eu quero participar dos debates, né? Principalmente com a participação do atual governador, para que a gente possa, enfim, mostrar quais são os nossos projetos, fazer apontamento, até comparação. Mesmo meu município tendo uma arrecadação 26 vezes menor que a do Estado, eu quero falar um pouco daquilo que nós realizamos, como nós enfrentamos a pandemia, mas principalmente os sonhos e os caminhos que nós queremos para o Estado de Goiás. E eu já observei, Gustavo, que o senhor o senhor acaba cutucando muito o atual governador, né? O senhor acaba provocando muito ele, mostrando os erros dele e apresentando a sua solução? Claro, acho que eu não seria candidato se eu achasse que ele está fazendo um bom trabalho. Então, tanto fazer apontamentos daquilo que acredito que não está acontecendo, mas principalmente apresentar caminhos, né, para que a gente possa fazer algo diferente. E o povo goiano acho que já mostra isso. Um homem que é conhecido por 97% da população e tem pouco mais de 35% nas intenções de voto, e eu, enquanto sou conhecido apenas por cerca de 60% e já tenho quase 20 pontos com a rejeição baixíssima, eu acho que nós temos condições de vencer as eleições e fazer um trabalho diferente do que tem sido feito por este atual governador. Professor? Entro agora numa seara que é fundamental para o gestor público pensar ainda mais. O senhor falou da experiência de ter ido a Barcelona, né, que é modelo em vários segmentos, né, principalmente nessa questão
urbana, né, as ramblas, a questão das esquinas cortadas de Antônio Gaudí, uma série de outras questões, mas eu queria falar na questão da gestão pública mesmo, né? Então, existe um modelo que há cerca de 10, 15, 20 anos vem sendo aplicado muito em algumas unidades federativas, que é a questão das PPPs, né, as parcerias público-privadas, que podem ser feitas tanto em nível de Estado, quanto em nível de município, ou mesmo também no questão federal. Como é que você avalia esse tipo de questão, ter essas parcerias com a iniciativa privada, mas sem perder a mão da gestão pública dentro daquilo que é interesse coletivo? Eu sou defensor das parcerias, né, da parceria público-privada, enfim. Em alguns casos, se nós não tivermos condições de oferecer serviço, contratar serviço do privado, acho que essa medida é muito válida, né? Inclusive em Aparecida, nós fizemos algumas parcerias nesse sentido, principalmente para oferecer vagas em CMEs para as crianças, né? Nós contratamos de escolas, de creche, enfim, serviço para atender uma determinada comunidade, para nós não termos lá o equipamento para oferecer esse serviço para a cidade. E sou defensor, acho que em todo sentido, onde a gente puder fazer parceria privada é válido, né? Principalmente para desburocratização, às vezes conseguindo um custo menor, e eu sou um defensor, sim, dessa prática. Bom, o senhor falou de orçamento. Em Aparecida, o senhor tinha quanto de orçamento para gastar? Olha, nosso orçamento anual é 1,4 bilhões. Tá. E o senhor, para o estado de Goiás, as contas estão equilibradas, e qual é o orçamento para o estado de Goiás? Veja só, o estado, até por conta do que o governador aprovou, um regime de recuperação fiscal, né, você deixou de pagar, na verdade não deixou de pagar, um dia você vai ter que pagar, né, as dívidas que nós tínhamos externas. Então, de alguma forma, eu sei que o caixa do estado está até um caixa volumoso, né? O governador não conseguiu se planejar, não conseguiu executar obras, né? Então nós temos recursos aí para poder fazer uma série de investimentos, né? Acho que na ordem aí de quase 8 bilhões de reais o estado tem em caixa. Isso vai ser importante para que nós possamos executar uma série de obras que são importantes para o desenvolvimento da cidade, projetos, programas, enfim, assistir as pessoas em todas as suas dificuldades. E o trabalho nesse sentido é planejar, estruturar e executar obras que possam levar o estado de Goiás para um novo momento. O senhor sabe qual é a estimativa de receita para o ano de 2022 para o estado de Goiás? Não me recordo. A estimativa é de 39,3 bilhões para o próximo ano, isso referente a 2022. O montante supera em 8,6 bilhões a receita prevista pelo orçamento de 2021, que era de 30,7 bilhões. Nós temos aqui, e isso é uma notícia de 2021, de outubro de 2021, pela primeira vez gestão Caiado terá equilíbrio nas contas públicas em 2022. Então, esse equilíbrio, ele vem muito em função disso que o senhor está falando, ou seja, o governo não investiu o que tinha que investir, resolveu fazer caixa. Exatamente, né? Eu acho que ele achava que conseguiria no ano da eleição executar uma série de obras, mas não conseguiu se planejar, enfim, não conseguiu executar. E aí todos nós estamos sofrendo, tanto pela falta de manutenção, quanto pela falta de execução de obras que são importantes para o desenvolvimento do estado de Goiás. Com a aprovação do regime de recuperação fiscal, deixa de se pagar uma dívida, mas em algum momento essa dívida terá que ser paga, né? E aí, é claro, essa preocupação que nós temos. Mas, nesse momento, o olhar é a partir do dia 1º de janeiro, começar a executar obras que são importantes para o desenvolvimento de todo o estado de Goiás. E claro que nós vamos fazer isso com muitos meses. Então, Gustavo, você fala em investimento, você falou em enxugar a máquina. Aí eu te perguntei quanto nós tínhamos para receber em Goiás. Então, como é que você vai administrar ou vai falar em fazer tudo isso se você não sabe nem quanto o Estado arrecada? Não, eu não quis precisar e errar aqui o número, né? Você vê que eu disse do número do ano passado, que eu sabia que era próximo disso, de 20 e poucos % a menos, 20 vezes maior do que a arrecadação de Aparecida. Eu não soube precisar para não cometer aqui um equívoco. Entendi. Professor? Bem, eu quero retomar uma questão referente, eu mencionei agora há pouco, a questão do agronegócio, falamos rapidamente, né, no contexto mais político, e Goiás é conhecidíssimo, né, pela questão
da pecuária, mas principalmente pela cultura da soja, né, os grãos, né, dentro dessa perspectiva do agronegócio. E toda vez que a gente fala de agronegócio, a gente discute a questão da conciliação, né, da exploração econômica em paralelo com a questão ambiental. Goiás tem como um dos grandes desafios, né, embora já seja um outro bioma, eu falo aqui diretamente da Amazônia, né, mas aí já é um outro bioma, já é uma outra perspectiva, já é o Cerrado. Já é o Planalto, exatamente, é o Cerrado, Planalto. Temos a questão da ausência cada vez maior da mata ciliar. Eu pergunto para o senhor, para candidato, como é que você avalia essa questão, por exemplo, do assoreamento dos rios, a questão do risco de erosão, em paralelo à questão da exploração econômica, que é sim importante, mas que precisa estar equilibrada com a questão ambiental. Até vejo a sua preocupação aí de onde o senhor fala aí, né, com sua preocupação com as vegetações de uma maneira geral. Olha, nós temos que ter políticas públicas para preservar os nossos mananciais, né, os rios que nós temos, e ao mesmo tempo entender, né, que o agronegócio tem uma importância relevante, não só para a nossa economia, mas para colocar comida nas mesas de todos nós, né, goianos e eu diria até brasileiros. Eu acho que dá para casar sim, esse trabalho junto com os produtores rurais, enfim, de preservar principalmente as nascentes, né, ao mesmo tempo ter esse cuidado, mas também saber da importância do agronegócio para o nosso estado. Você pode me explicar por que a tua mudança? Você ficou 20 anos no MDB, não é isso? E agora no Patriota. Por que a mudança? Olha, o meu partido, que sempre foi um protagonista no estado, aliás, o meu ex-partido, me desculpem, o MDB sempre foi um protagonista no estado de Goiás, sempre combateu esse governo que aí está. Inclusive nas eleições municipais, tanto eu quanto o Maguito sofremos muito por conta da atuação do atual governador, e do dia para a noite, a partir de um convite para que o MDB fosse o vice desse projeto do governador, o partido toma uma decisão sem ouvir as bases, sem dialogar. Eu fiz uma defesa para que nós pudéssemos fazer um plebiscito entre todos os filiados, e claro que se isso ocorresse, eu estaria seguindo a orientação da maioria. Infelizmente, a cúpula, né, uma panelinha, toma uma decisão e leva o partido para algo que não representa, tanto é que as pesquisas indicam, né, o governador, mais o vice-governador, que foram adversários na eleição passada, juntos tiveram mais de 75% dos votos válidos daquela eleição. Hoje, juntos, não chegam a 36 pontos. Professor? Ainda nessa questão do âmbito político, eu queria que o senhor fizesse uma projeção. Vamos lá, o senhor ganha a eleição, primeiro é confirmado na convenção, o senhor ganha a eleição e aí vai precisar governar a partir de 1º de janeiro, né, de 2023. Não mudou o calendário, né, só em 2026 que a posse vai ser lá para o dia 5 ou 6 de janeiro, 2027, melhor dizendo. Ok, ganhou a eleição, como estabelecer uma relação equilibrada com os outros dois poderes da República no âmbito estadual, com o Legislativo, com a Assembleia Legislativa, os deputados estaduais e com o Judiciário. Por que eu faço essa pergunta? Porque em nível nacional nós temos tido várias discussões já, acho que talvez esse seja o governo mais evidente, que a gente tenha mais questões em relação a isso, mas nessa questão de freios, contrapesos, funções dos poderes, como é que o senhor pretende dialogar aí com a Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, com o Poder Judiciário do Estado de Goiás, caso eleito, e tomar posse ali no dia 1º de janeiro de 2023? Olha, fui vereador por 2 mandatos, presidente da Câmara por 2 vezes, prefeito reeleito com 98% dos votos válidos. E claro, não é uma cidade pequena, com a votação pequena, para você fazer algum tipo de arranjo e ter a votação da maioria. Você sabe que isso é muito complicado. Então, eu sou alguém do diálogo, né? Sou muito tranquilo com relação a isso, tenho boa relação com o Judiciário goiano, tanto com juízes que estão aqui na minha comarca, como do Tribunal de Justiça, né? Que tem uma boa relação desde quando prefeito, né? Tenho respeito pelo parlamento. Quanto prefeito, não tive um vereador sequer na oposição. Tenho facilidade de dialogar, de conversar, independente de questões, enfim, ideológicas, né? Eu vou trabalhar pelo Estado, né? Vou respeitar quem pensa diferente, vou
respeitar quem tenha apoiado um presidente diferente, né? Mas a partir da eleição é conversar para o bem do povo goiano. E aí vamos trabalhar muito para a gente poder unir o Estado, para poder enfrentar, principalmente pós-pandemia, todos os desafios que nós teremos. Não vou mudar a minha característica, não vou mudar a minha religião, não vou mudar os meus princípios, mas vou dialogar com todos para o benefício do povo de Goiás. Deixa eu falar aí sobre ideologia. Existe diferença de ideologia do MDB para o Patriota? O senhor está encontrando alguma dificuldade para se enquadrar nisso? O MDB é um partido de centro, né? O Patriota está um pouco mais à direita, né? Um partido mais de centro-direita. Mas, a princípio, eu tenho liberdade, né? A definição em apoiar o presidente foi uma decisão, eu não vou dizer que foi só pessoal, até porque eu compartilhei isso com outros líderes partidários que estão junto conosco, inclusive com o senador, que hoje é pré-candidato a senador, o João Campos, que mesmo antes da gente ter aliança, a gente já conversava, né? E, claro, uma decisão muito tranquila com relação a essa questão. Dentro do MDB, foi o partido que fui filiado por mais de 20 anos, porque, na verdade, o meu pai, ele foi, enfim, filiou ao MDB na década de 70 ainda, foi deputado estadual. Infelizmente, perdi meu pai vítima da Covid há cerca de um ano atrás, né? Mas foi quem me inseriu na política, quem me ensinou a ser tudo que eu sou. Porque o Patriota, ele é um partido conservador e religioso, eu posso falar assim. Qual é a sua religião? Eu sou evangélico. O senhor é evangélico. O senhor é casado? Sou evangélico. Casado, sou pai de 3 filhos. E o senhor tem quantos anos? 39 anos. 39, faço 40 no dia 7 de outubro e quero um presente vencer as eleições. E o senhor espera receber esse presente ou esse desafio? Eu acho que é as duas coisas, né? Mas é um presente servir o povo do estado de Goiás e para mim seria uma honra. O senhor pode definir para mim o que é família? Família é a base de tudo, né? Família é quem me dá forças para todos os dias sair. Aliás, eu sou muito religioso, né? E tenho nas minhas convicções e minhas bases, né, Deus e a família. Sou muito feliz com a família que tenho. Tive 2 pais maravilhosos. Meu pai, infelizmente, partiu, mas deixou muitos princípios, legados que eu sigo até hoje, né? E tenho a família referência, né, de tudo da minha vida. Professor? Eu queria, se o senhor ganhar a eleição, né, ganhar a convenção, depois ganhar a eleição, o senhor falou em diálogo, mas o senhor faz muitas críticas ao atual governador. Vai ter caça às bruxas se o senhor ganhar a eleição? Não, pelo contrário. Eu quero fazer um governo que possa assistir as pessoas, quero fazer um governo olhando para o futuro, né? Se tiver alguma coisa desse governo que esteja funcionando, vamos manter. Eu sou uma pessoa inteligente e que busco fazer uma carreira e uma gestão diferente daquilo que é feito hoje em Goiás. Mas é claro, eu tenho que fazer críticas e fazer apontamentos, até porque se eu acreditasse que isso tudo está mil maravilha, eu não deixaria a prefeitura e renunciaria 2 anos e 9 meses de mandato para ser candidato a governador. Fiz uma provocação para o Gustavo, falando sobre como vai ser essa transição caso o senhor assuma o governo aí em janeiro. Depois desses ataques e provocações, né? Será que vai ser uma coisa tão tranquila assim, em função dessa pegada que o senhor vem, de tanta cobrança? Vai ser normal, né? Ele vai indicar os membros que farão parte da equipe de transição dele, eu vou indicar aqueles que farão parte do lado da minha equipe e vamos fazer uma transição muito tranquila e pacífica, como eu sou. Bom, Gustavo, vamos lá. Eu sempre, aqui no final, a gente propõe um ping-pong. Topa participar? Topa? Participar do ping-pong? Oi, por favor, é porque falhou aqui. Não, sem problema. Você topa participar de um ping-pong? Mas tem que ser curtinha a resposta, hein? Bora? Vamos ver se eu consigo. Então, não, é tranquilo. TSE. TSE, acho que ele vem, usurpando as suas funções que são de outros poderes. Alexandre de Moraes. Presta um serviço para a nação. Caiado. Um bom parlamentar, um péssimo governador. Tráfico de drogas.
nós temos que combater, né? Não é tolerável. Corrupção. Também temos que combater a corrupção em todos os níveis, em todos os sentidos. Saúde pública. Tem que ser priorizada. Saúde tem que ser levada a sério e eu tenho muita tranquilidade de dizer que nós fizemos isso em Aparecida. Saneamento básico. Necessário, né? Saúde pública é desenvolvimento, é algo importante para uma nação. Quem é o candidato de Bolsonaro no seu estado? Vitor Hugo? Major Vitor Hugo, mas eu acredito que se o presidente votasse aqui, ele votaria em mim. Qual é a sua maior qualidade? Acho que eu sou uma pessoa humana, né? E na política, embora eu sei que é importante o presidente ter razão, eu busco fazer a política com o coração. O seu maior defeito? Às vezes, um pouco de medo de algumas coisas, né? O temor da responsabilidade que a gente pode ter estando à frente do Estado como esse. O senhor se sente maduro para assumir esse compromisso? Sim, pronto. Eu acho que o Estado de Goiás é um Estado que está clamando por uma nova liderança que possa a levar para um novo momento. Concurso público. Concurso público é importante, né? E claro que, se for eleito governador, nós vamos fazer em vários níveis. Qual concurso que o senhor propõe? Segurança pública, por exemplo, né? Nós temos hoje um efetivo muito baixo. Vou dar um exemplo só, né, para começar. Quem foi seu pai? Meu pai foi uma pessoa extremamente simples, que nasceu num lar muito simples, né, e que venceu na vida, né, e que deixou um grande legado para toda a minha família. Eu queria agradecer a sua gentileza e eu queria pedir ao professor que fizesse uma análise, né, do seu perfil durante essa entrevista. Professor? Também, obrigado aí, William, pela oportunidade. É interessante, né, essa oportunidade que a gente tem tido aqui dentro da programação da Jovem Pan News, do Headline, né, o terceiro político com quem tem a oportunidade de conversar. Eu diria que o pré-candidato, ele mostrou, né, durante toda a entrevista, realmente ser muito afeito ao diálogo, né, que é uma ferramenta importante, que é uma qualidade importante de qualquer político. A gente vem discutindo tanto sobre essa questão da democracia, né, sobre o Estado democrático de direito, e que todas as diferentes manifestações, né, no âmbito político, no âmbito da legalidade, elas precisam ser respeitadas, né? Então, um outro ponto importante também que me chamou a atenção foi essa questão de buscar se fazer presente em praticamente todos os municípios. Claro que estamos em um período de pré-campanha, é normal que se faça isso, mas para se fazer conhecido, que é uma das fórmulas básicas dentro da comunicação política, né, gerar o recall, gerar o brand awareness, né, de se fazer conhecido, o pré-candidato vem fazendo também. E o último ponto que eu acho interessante é ele ter reforçado, e isso é importante num debate político, essa questão dos valores, né, ideológicos, dos valores familiares, né, isso comunica com determinada parte do público e também mostra como um ator político que precisa ser transparente no trato da coisa pública. Então, foi isso que eu consegui identificar aí do pré-candidato. Rodolfo, eu agradeço a sua participação, professor e cientista político Rodolfo Marques, professor de graduação e pós-graduação na Universidade da Amazônia e na Faculdade dos Estados Avançados do Pará, doutor em Ciência Política na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre em Ciência Política na Universidade Federal do Pará, MBA em Marketing pela Fundação Getúlio Vargas. Eu queria muito agradecer a sua participação e aproveito agora para passar a palavra para o nosso pré-candidato ao Estado de Goiás, Gustavo Mendanha. Gustavo, você tem 30 segundos para falar com o teu eleitor. Primeiro, agradecer aqui a oportunidade que a Jovem Pan News me dá de poder falar um pouco do nosso trabalho e principalmente dos caminhos que nós queremos para o Estado de Goiás. Depois de uma carreira, eu diria até curta, né, de uma reeleição com 98% dos votos válidos, de muita transformação social, de um salto em todos os sentidos na cidade de Aparecida, me julgo pronto, preparado para o desafio de governar o Estado de Goiás. Convido você que não me conhece ainda
entrar nas minhas redes sociais, no site www.gustavomendanha.com.br, em todas as redes sociais, Gustavo M. Mendanha, conhecer um pouco do nosso trabalho. Convido você a sonhar comigo um estado melhor para todos nós. Muito obrigado pela oportunidade, que Deus abençoe a todos. Gustavo Mendanha, pré-candidato ao governo do estado de Goiás pelo Patriota. Gustavo, obrigado. Espero encontrar você numa outra oportunidade com os outros candidatos num debate. Obrigado pela gentileza da entrevista e é muito bom para a gente poder receber os pré-candidatos. Inclusive, eu queria abrir espaço para todos os outros pré-candidatos ao governo do estado de Goiás e dos outros estados da federação, também os pré-candidatos ao Senado e à presidência da República. Muito obrigado pela gentileza desse bate-papo, tá bom? Bom descanso para os dois.